Esse aqui ao lado é um retrato de René Descartes. Mais uma vez, uma das grandes mentes, tanto em matemática como em filosofia. E acho que você vai ver aqui um pouco de uma tendência de que os grandes filósofos foram também grandes matemáticos e vice-versa. E ele era meio contemporâneo de Galileu. Era 32 anos mais jovem, embora tenha morrido pouco depois de Galileu. Ele morreu muito mais jovem. Galileu estava bem nos seus 70 anos, Descartes morreu com apenas 54 anos de idade. E provavelmente ele é mais conhecido na cultura popular por esta citação aqui. Uma citação muito filosófica. Penso, logo existo, mas queria também acrescentar, e isso não está relacionado com a álgebra, apenas acho que foi uma citação realmente maravilhosa e provavelmente sua frase menos famosa. Esta aqui em cima. E gosto dela porque é muito prática e faz você perceber que esses grandes mestres, essas mentes, esses pilares da filosofia e da matemática, no fim do dia eles eram apenas seres humanos. E ele disse, apenas continue tentando. Fiz todos os erros que poderia ter feito, mas continuei tentando, que acho que é uma orientação de vida muito boa. Agora, ele fez muitas coisas em filosofia e em matemática, mas a razão pela qual o estou incluindo aqui conforme formamos nossos fundamentos de álgebra é que ele é a pessoa com mais responsabilidade por uma forte ligação entre álgebra e geometria. Então, aqui à esquerda, você tem a palavra álgebra. Já discutimos isso um pouco. Você tem equações que tratam de símbolos, e esses símbolos são essencialmente, eles podem assumir valores. Você pode ter algo como y é igual a 2x menos 1. Isso nos representa uma relação entre o que seja x e o que seja y. E podemos até mesmo definir uma tabela aqui e escolher valores para x e ver quais seriam os valores de x. Quer dizer, de y. Só posso escolher valores aleatórios para x e em seguida descobrir qual é o de y, mas vou escolher valores relativamente simples de maneira que a matemática não fique complicada. Por exemplo, se x é igual a menos 2, então y vai ser 2 vezes menos 2 menos 1. 2 vezes menos 2 menos 1, que é menos 4 menos 1, que é menos 5. Se x é menos 1, então y vai ser 2 vezes menos 1, que é igual a isto, que é menos 2 menos 1, que é menos 3. Se x é igual a zero, então y vai ser 2 vezes 0 menos 1. 2 vezes 0 menos 1 é simplesmente menos 1. Vou fazer mais alguns. Se x é 1, e eu poderia pegar qualquer valor aqui, diria o que acontece se x é menos a raiz quadrada de 2, ou o que acontece se x é menos 5 meios, ou positivo 6 sétimos, mas estou só pegando esses números porque a matemática se torna muito mais fácil quando tento descobrir o que y vai ser. Mas quando x é 1, y vai ser 2 vezes 1 menos 1, 2 vezes 1 é 2 menos 1, é 1, e vou fazer mais um na cor que ainda não usei, vamos ver esse roxo. Se x é 2, então y vai ser 2 vezes 2 menos 1. Menos 1. Agora que x é 2, de forma que 4 menos 1 é igual a 3, que está certo. É um tipo de exemplo dessa relação. Mas beleza, isso descreve uma relação geral entre a variável y e uma variável x. E então eu fiz um pouco mais concreto, eu disse, ok, se x é uma dessas variáveis para cada um desses valores de x, qual seria o valor correspondente de y? E o que Descartes percebeu é que você poderia visualizar isso. O que poderia visualizar são pontos individuais, mas que também poderia ajudar, no geral, a visualizar essa relação. O que ele fez essencialmente foi a ponte do mundo desse tipo de álgebra simbólica muito abstrata e isso, e a geometria que se preocupava com formas, tamanhos e ângulos. Assim, aqui tem a palavra, você tem a palavra geometria. E, logicamente, há pessoas na história, talvez muitas pessoas, que a história pode ter se esquecido, que devem ter se envolvido com isso. Mas, geralmente, Descartes é considerado anterior. Essa geometria era a geometria euclidiana. E essa é essencialmente a geometria que estudou nas aulas de geometria do currículo do ensino médio. E essa é a geometria para estudar as relações entre triângulos e seus ângulos, e as relações entre círculos. E você vai ter raios, e então ter triângulos inscritos em círculos e todo o resto. E vamos discutir com alguma profundidade na lista da geometria. Mas Descartes diz, bem, acho que posso representar isso visualmente da mesma forma que Euclides estudou esses triângulos e esses círculos. Ele disse, por que não posso? Se vemos um pedaço de papel, se pensamos sobre um plano bidimensional, você poderia ver um pedaço de papel como uma espécie de uma seção de um plano bidimensional.
Chamamos isso de duas dimensões porque há duas direções em que pode ir. Existe a direção para cima e para baixo, é uma direção. Vou desenhar isso, vou fazer em azul porque eu estou tentando visualizar as coisas. Vou fazer isso em cor geométrica. Então você tem a direção para cima e para baixo e tem a direção de esquerda a direita. Por isso é chamado de plano bidimensional. Se estivermos tratando com três dimensões, você tem uma dimensão dentro e fora. E é muito fácil fazer duas dimensões na tela, porque a tela é bidimensional. E ele diz: bom, você sabe que tem duas variáveis aqui, e elas têm essa relação, mas por que não associar cada uma dessas variáveis com uma dessas dimensões aqui? E por convenção, vamos fazer a variável y, que realmente é a variável dependente. A forma que fazemos isso depende do que seja x. Então vamos pôr isso no eixo vertical e vamos colocar nossa variável independente, aquela para a qual aleatoriamente escolho valores para ver em que se transforma o y. Vamos pôr esse no eixo horizontal. E, na verdade, isso foi Descartes quem propôs, a convenção de usar x e y, e veremos mais tarde z em álgebra, por extensão, como variáveis desconhecidas com as variáveis que você está trabalhando. Mas ele diz, se penso sobre isso dessa forma, se numerarmos essas dimensões, vamos dizer que na direção x, vamos fazer isso exatamente aqui, menos 3. Vamos fazer este menos 2, este é menos 1, este é 0, eu estou apenas numerando a direção x. A direção esquerda para a direita. Agora, este é o 1, este é o 2, o 3, todos positivos. E podemos fazer o mesmo na direção de y. Vamos ver, vamos lá. Assim, isto poderia ser, este é menos 5, menos 4, menos 3. Eu vou fazer melhor que isso. Deixa eu limpar isso aqui um pouquinho. Vou apagar isso e alongar isso um pouco mais para baixo. Assim posso ir até o menos 5 sem fazer parecer tão desarrumado. Então vamos até o final aqui. E então podemos numerar. Este é 1, 2, 3. E este poderia ser menos 1, menos 2. E esses são somente convenção. Poderiam ter sido classificados de outra forma. Ter resolvido por o x aqui ou o y ali. E por isso na direção positiva e isso na direção negativa. Mas é só uma convenção que as pessoas adotam começando por Descartes. Menos 2, menos 3, menos 4... e menos 5. E ele diz, eu posso associar alguma coisa, posso associar cada um desses pares de valores com um ponto em duas dimensões para tomar a coordenada x. Posso tomar o valor de x? Ok, isso é menos 2, que poderia estar bem aqui ao longo da direção esquerda-direita. Estou indo para a esquerda porque é negativo, e isso está associado com menos 5 na direção vertical. Digo que o valor é menos 5. E então, se eu for 2 para a esquerda e 5 para baixo, tenho esse ponto bem aqui. Então, ele diz, esses dois valores, menos 2 e menos 5, posso associá-los com este ponto neste plano bem aqui, neste plano bidimensional. Então, eu vou dizer, esse ponto que tem as coordenadas me diz onde encontro este ponto, menos 2, menos 5. E essas coordenadas são chamadas de coordenadas cartesianas, denominadas assim por causa de René Descartes, que foi ele quem propôs isto. Ele está associando de uma só vez as relações com pontos num plano de coordenadas. Ele diz, ok, vamos fazer outra. Há esta outra relação quando x é igual a menos 1, y é igual a menos 3. Então, x é menos 1, y é menos 3, que é esse ponto bem aqui. E mais uma vez, é convenção. Quando você enumera as coordenadas, enumera a coordenada x e então a coordenada y. E é isso que as pessoas resolveram fazer. Menos 1, menos 3, poderia ser esse ponto bem aqui. E então tem o ponto quando x é 0, y é menos 1. Quando x é 0, bem aqui, que significa que não vou para a esquerda ou para a direita. Y é menos 1, que significa que vou 1 para baixo, de forma que é este ponto bem aqui. 0, menos 1. E poderia continuar fazendo isso quando x é 1, y é 1. Quando x é 2, y é 3. Na verdade, eu vou fazer isso na mesma cor roxa. Quando x é 2, y é 3. 2, 3. E esse 1 bem aqui em laranja era 1. 1, e isto está arrumado por si mesmo. Essencialmente, só exemplifiquei possíveis x, mas o que ele percebeu não foi apenas fazer você exemplificar esses possíveis x, mas continuar exemplificando os x. Se tentasse exemplificar todos os x no intervalo, na verdade, acabaria traçando uma reta. Assim, se você fosse fazer cada x possível, acabaria fazendo uma reta que pareceria com alguma coisa assim, bem aqui. E qualquer relação, se escolher qualquer x e encontrar qualquer y, isso realmente representa um ponto nessa reta. Ou outra forma de pensar qualquer ponto sobre essa reta representa a solução para esta equação aqui.
Então, se tiver esse ponto aqui que parece algo como x igual a 1,5, y é 2, deixa eu escrever isso, 1,5 e 2, que é a solução para esta equação. Quando x é 1,5, temos que 2 vezes 1,5 é 3, menos 1, 2, que está bem aqui. De forma que, de repente, ele era capaz de cobrir esse vazio ou essas relações entre álgebra e geometria. Podemos agora visualizar todos os pares de x e de y que satisfaçam esta equação. E, dessa forma, ele é responsável por fazer essa ponte. E, por causa disso, é que essas coordenadas que usamos para especificar esses pontos são chamadas de coordenadas cartesianas. Conforme veremos o primeiro tipo de equação que vamos estudar, nossa equação desta forma. E no currículo tradicional da álgebra são chamadas de equações lineares. Equações lineares. E você pode estar pensando, legal, esta é uma equação que eu vou ver que esta é igual àquela por si só, mas o que é tão linear nelas? O que as faz parecer uma reta? Para perceber por que são lineares, tem que dar esse pulo que René Descartes deu, porque se estava traçando isto usando as coordenadas cartesianas em um plano euclidiano, você terá uma reta. E no futuro vai ver que há outros tipos de equações nas quais não vai obter uma reta.